Bom, vamos a Brasília agora falar sobre troca em ministério. O ministro do Turismo, Celso Sabino, se encontrou há pouco, ali por volta do meio-dia, com o presidente Lula e confirmou que deixará o comando da pasta. O Márcio Rocha, direto de Brasília, tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro Celso Sabino, ainda ministro Celso Sabino, ele entregou a carta de demissão dele para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui numa reunião que os dois tiveram aqui no Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, né? E dessa maneira oficializa uma reunião que eles tiveram na semana passada no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, né? Reunião essa que Celso Sabino confirmou que iria deixar o governo. E Celso Sabino argumentou justamente que está seguindo uma determinação do União Brasil. Né? A União Brasil rompeu com o governo, deu um prazo de 24 horas para que os filiados a partidos que ocupam cargos dentro do governo federal entregassem os postos. O Celso Sabino tentou negociar uma extensão do prazo, né, para continuar no governo por mais tempo, mas isso foi negado pela direção partidária, pela cúpula do partido. A gente lembra, Celso Sabino, ele é deputado federal e eleito, né, estava licenciado para ocupar esse cargo no Ministério, então ele deve agora reassumir o mandato em breve. Lembrando que a União Brasil decidiu acelerar o desembarque no governo depois que a cúpula entendeu que o próprio governo tinha ajudado, vamos dizer assim, a divulgar uma acusação, uma suspeita contra o presidente do partido, Antônio Rueda, de que ele seria o dono verdadeiro de aviões que seriam usados por organizações criminosas. Ele nega essas acusações e afirmou, né, que o governo tem usado a estrutura estatal justamente para acabar com a imagem dele. Mesmo assim, Celso Sabino declarou que vai continuar no governo por mais alguns dias, porque, segundo ele, tem que cumprir uma agenda com o presidente Lula no Pará, né, o estado dele, ele que é paraense, e ele falou sobre isso aqui nessa coletiva que a gente vai ouvir agora. Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão que o partido ao qual eu sou filiado tomou de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. Recebi do presidente um pedido. Na próxima semana, uma ação pela qual todos nós do governo, inclusive o Ministério do Turismo, tem trabalhado muito, que é a COP que vai acontecer na cidade de Belém, no mês de novembro. Na próxima semana, na quinta-feira, o presidente estará indo ao estado do Pará para inaugurar boa parte dessas obras. Grande parte das obras que vão servir para receber os chefes de Estado, as delegações que estão vindo para essa importante discussão que vai acontecer na cidade de Belém em outubro e que tem a participação direta do Ministério do Turismo e desse ministro, serão entregues pelo presidente na próxima quinta-feira. E o presidente pediu que eu o acompanhasse nessa missão à cidade de Belém na próxima quinta-feira e assim nós vamos estar. E a gente tem um trabalho de diálogo mantido e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o Partido União Brasil para que a gente possa ver qual vai ser a cena dos próximos capítulos. Hoje entreguei a minha carta de demissão ao presidente, recebi esse pedido e assim como o presidente foi muito cortês, confiou em mim, acreditou em mim uma responsabilidade muito grande e eu estou trabalhando para honrar, eu não poderia negar esse pedido do presidente da República. Agora, Márcio, eu estava acompanhando essa fala do ministro, né, fazendo esse comunicado da demissão, e chamou a atenção porque ele desviou, como a gente diz nas ruas, sabonetou, né, escapou e até jornalistas perguntaram, olha, ministro, há alguma possibilidade do senhor deixar o partido para continuar no cargo? E ele não respondeu diretamente. Tem alguma informação de bastidor, alguma conversa circulando nesse sentido sobre uma possibilidade dele continuar no cargo, considerando que há ainda esse prazo e na semana que vem tem essa agenda com o Lula no Pará? Por enquanto não. O que a gente sabe é que a gente procurou justamente a direção do União Brasil para saber, né? Porque existia essa determinação de entregar os cargos, mas o ministro Celso Sabino conseguiu mais algum tempo. E aí a direção do União Brasil, por enquanto, disse que não vai se manifestar, que se manifestar vai se manifestar através de nota, mas por enquanto a gente não recebeu nenhum comunicado do União Brasil. Inclusive, nesse ponto, foi até interessante porque nós jornalistas questionamos o ministro para saber qual que vai ser a posição dele em relação ao partido, né? Já que essa determinação já é conhecida tem muito tempo.
e ele falou simplesmente que vai ter um diálogo com a cúpula do partido para continuar um pouco mais para frente, né, estender um pouco esse prazo para continuar no cargo. E quando ele foi perguntado assim, você pensa em deixar o partido? Ele literalmente virou as costas e foi embora, deu tchau para todo mundo e simplesmente foi embora. E aí a gente aqui fica na especulação, por enquanto, de que ele não vai sair do partido, pelo menos nos próximos dias, mas a gente sabe que alguns partidos estão de olho nessa possibilidade de que o União Brasil, o Celso Sabino deixe o União Brasil, mas é uma possibilidade ainda muito remota. A ideia, pelo menos de momento, é que ele continue no partido e cumpra essa agenda com o presidente Lula em Belém do Pará. Aliás, o presidente, além de Belém do Pará, vai estar na Ilha de Marajó na próxima semana. Ele deve acompanhar essas duas agendas com o presidente Lula na próxima semana. A gente segue acompanhando aqui de Brasília. Obrigado, Márcio Rocha, direto de Brasília, portanto, com as informações sobre a entrega de cargo oficial do ministro do Turismo, Celso Sabino.